Olá, mais uma vez, estamos aqui continuando as nossas aulas do oitavo ano. Chegamos aqui no nosso 11º capítulo e nesse capítulo nós vamos tratar de segundo reinado. Esse reinado que vai ser o reinado de Dom Pedro II. Dom Pedro II, mais longo governante, aquele que mais ficou no cargo de governante no Brasil, na história do Brasil. Ele vai ficar de 1840 a 1889. Esse governante que vai ser considerado um dos mais populares governantes que o Brasil já teve, vai ser considerado um dos mais habilidosos governantes que o Brasil já teve. Como você sabe, ele vai ser um governante que vai entrar ali no poder, ainda entrando ali na adolescência. Ele vai assumir o poder criança, entrando na adolescência ali com seus 14 anos de idade. Então, é uma pessoa que cresceu no trono, nesse sentido mesmo. Ele cresceu no trono e se tornou um dos mais importantes governantes da história do Brasil. Ele era habilidoso politicamente, ele era uma pessoa culta, ele era uma pessoa educada, erudito, ele era uma pessoa com extrema capacidade. Capacidade política, capacidade administrativa, capacidade de governar. E ele era uma pessoa que estava ali, era considerado arrojado para a época dele, era considerado um homem de ponta para a época dele. Ele sempre estava ali antenado com o que estava acontecendo na ciência, sempre ia nas feiras internacionais de tecnologia, queria trazer as tecnologias mais recentes para o Brasil. Ele estava ali, por exemplo, ele foi uma das pessoas que primeiro testemunhou o uso do telefone no mundo, a fotografia. Ele estava ali na ponta do que estava acontecendo no mundo. Essa pessoa que é considerado então esse governante completo que o Brasil tinha por seus quase 50 anos que ele ficou no poder, ele vai ser um dos governantes que vai sair do poder ainda mais popular de toda a história do Brasil. Comparado com ele, saindo do poder, a popularidade que Dom Pedro II tinha, talvez Getúlio Vargas, talvez Juscelino Kubitschek, talvez o Lula. Tirando essas figuras, Dom Pedro II vai ser mais popular do que todos eles. Porém, Dom Pedro II, se a gente for criticar ele, ele vai ter uma falha fundamental, que ele vai governar para a elite brasileira. E isso vai ser o segredo para ele durar esses 50 anos no poder. Ele governa para a elite. Ele fez pouco pela população brasileira, é verdade. Ele pode ser criticado por isso. Mas nesse capítulo, o que nós vamos tentar aqui fazer com que você compreenda é exatamente como o Brasil se construiu. O segundo reinado vai ser o reinado de consolidação desse país chamado Brasil. Então eu vou dividir esse segundo capítulo em duas partes. Essa primeira parte eu vou falar das características gerais do segundo reinado, enquanto na segunda parte eu vou falar sobre a crise e o fim do segundo reinado. Nessa primeira parte, então, vamos lembrar um pouquinho da aula anterior que nós estávamos tendo. Eu estava falando para vocês que Dom Pedro I abdica, e a partir do momento que Dom Pedro I abdica, essa pessoa aqui, Dom Pedro II, vai assumir o poder no Brasil. Mas como ele era uma criança, então o que vai acontecer é que é preciso colocar alguém para governar por ele. Esse vai ser o período da regência, como nós vimos nas aulas passadas. Nesse período da regência, nós temos aqui um período então de transição até Dom Pedro II entrar na maioridade, mas essa transição aconteceu com uma instabilidade política tremenda. Nós temos ali agitações internas, nós temos rebeliões por todo o Brasil, e essas rebeliões vão fazer com que essa fase da regência, esse período da regência, seja um período extremamente difícil para o Brasil, no qual o Brasil vai correr o risco de se fragmentar. Nós temos ali Dom Pedro I formando um único Brasil, mas no período da regência o que nós temos ali é a possibilidade do Brasil quebrar em pequenos pedacinhos em pequenos países. Esse período da regência, como nós vimos, ele vai ter momentos mais conservadores e vai ter momentos mais liberais. Mas esse momento da regência, ele vai ter como características gerais, então, essa transitoriedade para a maioridade, mas é um período de turbulência, é um período de rebeliões pelo Brasil inteiro, e é um período no qual nós vamos ter ali movimentos de massa. Nós vamos ter rebeliões populares, que vão ser movimentos de massa contrária à elite brasileira, contrária aos ricos brasileiros que oprimiam a população brasileira, e a partir disso essa população pobre do Brasil vai se rebeliar, vai fazer rebeliões
contra esses ricos. Nós temos aqui, então, um momento no qual a população pobre está entrando em rebelião, mas essa rebelião só vai acontecer porque a elite brasileira está brigando entre si. Seja a elite de um estado contra um outro estado, ou a elite do estado contra a elite da corte, a elite do Rio de Janeiro. Nós vimos também que, se olhar o mapa do Brasil, então nós vamos ter rebeliões em toda essa parte colorida aqui do mapa, o que caracteriza que nós vamos ter rebeliões em praticamente todo o território brasileiro, em praticamente todos os estados brasileiros. Essas daqui vão ser as mais famosas. Nós destacamos na aula passada também a rebelião dos Malês, na Bahia, em 1835. Destacamos a cabanagem no Pará, em 1835 a 1840. Nós destacamos a Farroupilha, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, de 1835 a 45. Destacamos a Sabinada, na Bahia, de 1837 a 38. E destacamos a Balaiada, no Maranhão, de 38 a 41. Quando Dom Pedro assume, então, Dom Pedro II vai assumir, então, com a cabanagem terminando e a Farroupilha na sua metade. Ele vai começar, a regência vai começar, então, a Farroupilha, e a Farroupilha só vai terminar 5 anos depois que Dom Pedro II assume o poder. No período regencial, então, nós vamos ter aqui um período de extrema revolta pelo Brasil inteiro. Nós vamos ter aqui um período no qual essas revoltas vai ser colocada como uma solução para esse momento de revolta, justamente a posse de Dom Pedro II, mas Dom Pedro II não poderia, por lei, assumir o poder, justamente porque ele só tinha 14 anos de idade. Uma criança de 14 anos de idade não poderia assumir o trono do Brasil. Ele teria que esperar até os seus 18 anos de idade. Então se formou o Partido da Maioridade, esse grupo da maioridade que defendia que, mesmo sem ele ter a idade apropriada, a idade biológica apropriada para assumir o poder, ele deveria assumir o poder justamente porque esse momento conturbado, a única solução para todas essas rebeliões que estavam ocorrendo era justamente Dom Pedro II assumir o poder. A partir disso, o que nós temos aqui é esse movimento a favor da maioridade, esse movimento a favor de Dom Pedro II. Esse movimento vai fazer com que haja uma alteração na Constituição, e essa alteração na Constituição permite que Dom Pedro II assuma o poder. E a partir do momento que ele assume o poder, ele está ali decretado o chamado golpe da maioridade. Então, se eu perguntarem para você na prova, se perguntarem para você no vestibular, se perguntarem para você no concurso público o que é o golpe da maioridade, é justamente isso. O golpe no qual foi feito um acordo para que Dom Pedro II assumisse o poder, mesmo ele não tendo a idade apropriada. Dom Pedro II assume o poder com 14 anos de idade, a Constituição é mudada, e esse movimento todo vai ser chamado de golpe da maioridade. Agora, como é que nós vamos entender então esse segundo reinado? O segundo reinado, como eu falei para vocês, é um reinado de consolidação do Brasil. Dom Pedro I, ao dar independência do Brasil, ele vai fazer as primeiras organizações, ele vai fazer as primeiras instituições necessárias para o Brasil. Nós vimos ali que já Dom João VI, quando veio para cá com a família real, ele já funda diversas instituições necessárias para administrar um país no Brasil, mas Dom Pedro vai terminar o trabalho. Então, as instituições administrativas necessárias já tinham sido feitas por Dom João e Dom Pedro I. A partir disso, o que nós temos aqui? Nós temos aqui que consolidar um projeto de país. Dom Pedro II vai entrar no poder e consolidar esse projeto de país de um único Brasil, mas ser esse um único Brasil, que Brasil é esse? Que Brasil você quer? Que Brasil nós vamos construir? Esse era, então, a tarefa de Dom Pedro II. Qual é o país que nós vamos construir? Primeiro, nós temos que manter a unidade do país. Primeiro, nós vamos ter que manter o país pacificado, um país com o qual não tem o caos que aconteceu durante o período da regência. A primeira tarefa de Dom Pedro II, então, no poder, vai ser justamente pacificar o país. Uma vez que isso aconteceu, nós vamos ter ali problemas de política interna e problemas de política externa.
Vamos dar uma olhada nisso aqui. Nós temos ali a política externa. O que vai acontecer? Dom Pedro II, como eu disse para vocês, ele vai ser, desde o momento que ele entrou, muito hábil, vai ser muito habilidoso em conseguir manipular esses deputados, esses senadores que nós tínhamos ali, para conseguir fazer com que as coisas ficassem pacíficas no Brasil, que não houvesse rebelião no Brasil. Então, o segundo reinado ele vai ser caracterizado por um período de certa paz interna. Vou colocar entre aspas para vocês. Paz interna. O que nós temos aqui, então, são grupos políticos. Os grupos políticos mais famosos são os liberais e os conservadores. Existem outros grupos? Existem, mas concentra nesse. Concentra nesse porque esses geralmente que são citados. Aqueles que vão cair para a prova para você, é o que o pessoal usa no vestibular. Então, concentra nesse. Concentra em liberal e conservador. O que é um liberal e um conservador? Liberal, então, é aquele cara que quer mudanças na estrutura social brasileira, mas ele quer mudanças no sentido de ter mais liberdade econômica, ter mais liberdades individuais, então ele quer ter menos tarifas, ele quer ter menos impostos, ele quer ter mais liberdade de expressão, ele quer esse tipo de coisa. Agora, os conservadores são aqueles que querem conservar a estrutura da sociedade. Então, os conservadores eles vão ser contrários a qualquer mudança social, principalmente as mudanças mais profundas da sociedade. Por exemplo, os conservadores vão ser contrários à mudança da escravidão. Eles não querem a abolição da escravidão, eles não querem o fim da escravidão. A partir disso, o que nós vamos ter aqui durante o segundo reinado são esses dois grupos se revezando no poder. O que Dom Pedro vai fazer, então, é ver qual desses grupos tem mais poder no momento, ele vai ver para onde que o vento está soprando e ele vai ali se aliar a esse grupo, ele vai dar mais poder para esse grupo ou vai dar mais poder para aquele grupo. Viu que um grupo acumulou muito poder, ele vai lá, faz com que a balança se equilibre de novo e dá mais poder para outro grupo. Então, Dom Pedro II vai ser esse cara que vai ficar equilibrando esses dois grupos e vai ali fazer com que esses dois grupos sempre se mantenham em equilíbrio no Brasil durante todo o segundo reinado. Porém, esses dois grupos, eles são dois grupos que são formados pela elite brasileira. Todos esses deputados, todos esses senadores são pessoas da elite brasileira. São pessoas que têm grandes quantidades de terra, são pessoas que são ricas, são pessoas que são brancas, são pessoas que têm características em comum. Então, no fundo, o que acontece é que tanto faz se o cara é liberal ou se o cara é conservador. Porque, no fundo, a prática dele vai ser a mesma. Por isso, nessa época, existia a máxima, existia o ditado de que nada mais conservador do que um liberal no poder ou nada mais liberal do que um conservador no poder. Não interessa se você era conservador, não interessa se você era liberal, quando você entrava no poder, quando você era colocado para fazer as coisas, para praticar, o que acontecia é que essa pessoa, seja liberal ou seja conservador, o resultado era o mesmo. Então, tanto faz como tanto fez. Eram pessoas da elite, eram pessoas que eram donos de terra, eram pessoas que eram grandes produtores rurais. Então, tanto faz se eram liberais ou conservadores, esses dois grupos, em geral, vão se colocar contrários à abolição da escravidão. E tanto faz se eram conservadores ou liberais, em geral, essas pessoas vão ser colocadas contrárias a qualquer mudança na sociedade que aumente o imposto aos ricos do Brasil, distribui terras para pobre ou qualquer coisa que vá retirar os direitos da elite brasileira e colocar mais direitos para a população mais pobre do Brasil. Essa situação no qual Dom Pedro II fazia o equilíbrio vai ser chamado por muitos historiadores como parlamentarismo às avessas. Então, Dom Pedro, ao entrar no poder, ele vai ali manipular aquilo que estava acontecendo, então ele vai se colocar, ele vai abrir mão do poder dele, ele está ali abrindo mão do poder dele para dar conta, para ali ceder poder para a elite brasileira. Então, ele vai ali se colocar, abrir mão parte do poder do imperador e vai ali governar junto com um presidente, junto com um primeiro-ministro.
Esse vai ser um sistema parlamentarista que vai ocorrer no Brasil, que vai imitar aquilo que nós temos na Inglaterra. Então, na Inglaterra você tem a rainha lá, na Inglaterra você tem aquela família real esquisita pra caramba, mas você vai ter a rainha, que tem o poder de governar o Brasil, e você tem o primeiro-ministro que realmente governa o Brasil. É mais ou menos o que vai acontecer no Brasil, mas aqui Dom Pedro II vai ali governar de fato o Brasil, enquanto que a rainha da Inglaterra, que está lá com seus 200 anos de idade, ela fica mais no cantinho dela e deixa o primeiro-ministro governar. Ela poderia governar? Poderia, mas ela fica no canto dela e deixa os caras governarem. Agora, o que vai acontecer então? Nós imitamos o parlamentarismo inglês aqui, o poder moderador ainda está existindo, então a estrutura política brasileira tem o controle de Dom Pedro II. Dom Pedro II pode vetar qualquer decisão do poder legislativo, pode vetar qualquer decisão do poder executivo, pode vetar qualquer decisão do poder judiciário. Ele tem esse poder, ele só não vai exercer com frequência esse poder. No dia a dia, ele vai deixar com que as pessoas governem, mas quando nas questões importantes, ele vai lá e coloca o seu bedelho, ele vai lá e ele se coloca como fiel da balança, se coloca como aquela pessoa de que quando as pessoas não conseguem resolver, ele vai lá e dá um jeito, coloca as pessoas na mesa, faz com que elas negociem e faz com que as coisas andem. Nessa posição de juiz, nessa posição de árbitro da questão. É ele que vai resolver as questões difíceis, mas no dia a dia ele pouco coloca a mão. Esse parlamentarismo às avessas, então, vai funcionar da seguinte maneira. Nós temos aqui o imperador, que tem o poder de fato, mas exerce o poder dele em pontos específicos. Esse imperador ele vai nomear ou demitir, então, esse conselho de ministros. Nós temos aqui o presidente do conselho de ministros, que vai ser aquele cara que vai governar junto do imperador, aquele cara que vai praticar o governo mesmo. E nós temos aqui os ministros. O presidente do conselho de ministros, ele vai ali nomear esse conjunto, esses ministros. E o que o imperador tem? O imperador tem o poder, então, de dissolver. Ele tem o poder, então, de demitir esse presidente do Conselho de Ministros. Ele tem o poder de demitir os ministros. Então, o que acontecia? Quando nós tínhamos ali muito poder para os conservadores no Brasil, o que acontecia era que Dom Pedro II trocava os ministros para diminuir o poder dos conservadores e dar mais poder para os liberais. Quando os liberais tinham muito poder, ele fazia o contrário, tirava ministros liberais e colocava mais ministros conservadores, e a partir disso ele ia balançando, ele ia mantendo o equilíbrio entre as duas facções, entre os dois partidos. É esse poder que ele tem de retirar o presidente do Conselho dos Ministros e de retirar e nomear ministros a hora que ele quisesse, que a gente vai chamar de parlamentarismo às avessas. No parlamentarismo que nós temos, o primeiro-ministro o primeiro-ministro da Inglaterra, por exemplo, é ele que manda, é ele que nomeia os ministros. A rainha da Inglaterra não interfere nem nesse primeiro-ministro e não interfere nos ministros. Isso é algo do parlamento inglês. Aqui, nosso imperador tem poder de nomear e demitir, e tem poder de nomear e demitir. Por isso, parlamentarismo às avessas. Agora, o segundo reinado foi um período de paz, por isso eu coloquei entre aspas, mas aconteceram coisas ali, aconteceram rebeliões ali. Então nós vamos ter que destacar algumas aqui para vocês compreenderem. Nós temos aqui a Revolução Praieira. A Revolução Praieira, então, aconteceu de 1848 e 1850. Então, nós temos ali uma revolta que vai acontecer ali, que com Dom Pedro já relativamente seguro na sua posição. Dom Pedro II ali no reinado, nós vamos ter uma Revolução Praieira, que pode ser considerada um movimento de expansão daquilo que estava acontecendo, um movimento que está continuando aquilo que estava acontecendo durante as regências. A Revolução Praieira vai acontecer aonde? Pernambuco. Então nós temos ali Pernambuco se revoltando. Pela qual? Segunda, terceira, quarta, quinta vez? Faz a conta aí para você, não tem problema. Mas Pernambuco se revoltar não é novidade para você, não é novidade para mim, não é novidade para ninguém. Então, o que estava acontecendo ali é uma revolta.
uma revolta ali que vai ter caráter popular, uma revolta que vai ter características liberais e uma revolta que vai ter características separatistas. Sim, os caras queriam se separar do Brasil. Então, Pernambuco queria se tornar independente do Brasil. E a partir disso, o que nós vamos ter aqui é uma revolta que vai ser, obviamente, abafada pelo governador. Mas essa revolta ela vai ter umas características interessantes. Essa revolta aqui ela vai fazer um manifesto para o mundo, que é uma boa revolta sem um bom manifesto. Diga aí. Então, nesse manifesto, nós vamos ter aqui o chamado Manifesto ao Mundo. Esse manifesto ao mundo no qual eles vão ali publicar, eles vão tentar espalhar para o mundo os ideais dele e tentar fazer com que o mundo apoie eles. Esse mundo que estava ali nesse momento, nesse contexto de 1848, nós vamos ter revoltas populares pelo mundo inteiro. 1848 é também chamado o ano da Primavera dos Povos. O ano no qual nós tivemos revoltas populares gigantescas por quase todos os países da Europa. A população se revoltou contra a monarquia, a população se revoltou contra as monarquias absolutistas. Então, é o ano do fim da monarquia absolutistas na Europa. E o Brasil entrou nessa jogada a partir da Revolução Praieira. Inclusive, nós entramos nos livros de história da Europa, nós somos estudados pelos livros de história na Europa, porque nós temos uma revolução que participou da Primavera dos Povos. Olha que chique. A partir disso, nós temos aqui um Manifesto ao Mundo. Manifesto ao Mundo que vai ter ideias socialistas, que vai ter ideias socialistas utópicas, comunistas radicais. Então, nós não só temos uma revolução, essa revolução não só faz com que a gente participe da Primavera dos Povos, mas essa revolução também é uma revolução comunista no Brasil. Olha só, nós tivemos uma revolução comunista no Brasil. Essa revolução ela estava pedindo voto livre e universal para todas as pessoas, ela estava pedindo liberdade de imprensa, ela estava pedindo autonomia entre os poderes, judiciário, legislativo e executivo, ou seja, ela estava pedindo fim do poder moderador, ela pedia liberdade de trabalho, ela pedia maior autonomia para os estados, ou seja, o federalismo, ela pedia a nacionalização do comércio varejista, ela não queria mais que o comércio, que as indústrias brasileiras estivessem na mão ou de estrangeiros, ou de uma elite brasileira que era considerada portuguesa nesse momento. Ela pedia a extinção do poder moderador e a extinção do chamado Senado vitalício. Se você é senador no Brasil nesse momento aqui, você é senador para a vida inteira. Então o Senado era vitalício. Fui nomeado senador pelo imperador, sou senador para o resto da minha vida. E nós temos aqui o pedido de abolição dos escravos. Então, nós temos aqui uma revolução de fato. E essa revolução, ela obviamente vai ter que ser abafada, ela vai ter que ser reprimida, e ela foi abafada, ela foi reprimida pelas tropas do exército brasileiro. Apesar dela ter sido reprimida com facilidade, principalmente porque ela é um movimento contra a aristocracia, contra a elite brasileira, contra os donos de terra brasileira, ela é uma revolução muito importante para a história do Brasil pelas características dela. E essas características dela fazem com que o Brasil, entre outras coisas, entre nessa jogada que vai ser justamente a Primavera dos Povos. O ano de 1848 vai ser um dos anos mais importantes da Europa e o Brasil vai entrar nessa história a partir da Revolução Praieira. Na política externa brasileira, nós vamos ter aqui algumas questões que vão pegar. Primeiro é a questão de Christie. Christie é ali o embaixador da Inglaterra no Brasil. E ele era uma pessoa um tantinho quanto difícil, vamos colocar assim, para não falar outra coisa. Mas vamos colocar, qual que é o problema diplomático então? O que aconteceu com esse Christie? Christie, então, a gente vai ter um problema diplomático de 1862 até 1865. E em 1862, então, a gente vai ter ali diversos marinheiros ingleses que vão vir aqui da Inglaterra para o Brasil. Os caras vêm de lá para cá. E quando chegam aqui, eles vão fazer ali
tem uma bagunça generalizada no Rio de Janeiro, no porto do Rio de Janeiro. Então eles vão chegar aqui e eles vão achar aqui que no Brasil eles podem fazer qualquer coisa que eles quiserem, eles podem fazer a zona que eles quiserem, que tá tudo bem. Então nós vamos ter quebradeira, nós vamos ter ali marinheiros ingleses abusando de mulheres no Brasil, nós vamos ter ali marinheiros ingleses fazendo tudo possível e imaginável. O problema é que esses marinheiros ingleses acabaram na cadeia. E a partir do momento que eles acabam na cadeia, sendo acusados de embriaguez pública, sendo acusados de terem saído... Bom, alguns foram acusados de terem saído pelados na rua, alguns foram acusados de abusar de mulheres, outros foram acusados de brigas públicas, outros foram acusados de terem quebrado coisas particulares, terem quebrado janelas. Tá? Bom, você entendeu o que estava acontecendo. O problema é, a Inglaterra é a maior potência do mundo nesse momento. A Inglaterra é a maior aliada do Brasil nesse momento. E a Inglaterra é a dona da dívida externa brasileira nesse momento. Então, o Brasil deve até as calças para a Inglaterra. A Inglaterra é a maior potência do mundo, a Inglaterra é a maior marinha do mundo, e a Inglaterra tem os melhores marinheiros do mundo. Ponto. Então nós temos essa quantidade, essas dezenas de marinheiros que vão ser presos, e a partir disso nós temos ali o nosso bom William Christie. Esse William Christie, então, ele vai pedir então, que o governo brasileiro liberte os marinheiros, aí, que peça desculpa por ter prendido eles e que pague uma indenização. O cara vem, zoa o barraco, zoa tudo possível e imaginável na sua casa. Você tem que falar que, de boa, liberta o cara, pede desculpas e talvez dá um trocado pro cara pela bagunça. Mas não ficou por aí. Então nós vamos ter ali um naufrágio de um navio que vai acontecer ali no Rio Grande do Sul. E quando esse navio naufragou, que estava ali com toda a carga, quando naufraga um navio desse, o que acontece é que a carga, geralmente uma parte dela pelo menos, boia. E a partir do momento que essa carga boiou, essa parte dessa carga afundou, parte dessa carga boiou, o que aconteceu foi que a população se jogou no mar e acabou pegando a carga. Então a carga foi saqueada. O navio naufragou. Aí acontece, a carga naufragou, parte da carga boiou e a população saqueou. Fato. O que acontece? O Brasil, que já estava ali brigando com a Inglaterra diplomaticamente por causa dos marinheiros que tinham lá no Rio de Janeiro, já tinham feito e desfeito o que eles quisessem lá do Rio de Janeiro, agora o governo brasileiro, então, vai ter o nosso bom William Christie, que é aqui que o governo brasileiro pague uma indenização por essa carga. Então, o governo brasileiro tem que assumir a culpa do naufrágio e ele tem que ali pagar a indenização integral pela carga que foi perdida pelos ingleses. Então, bastando isso, o que acontece então é que o governo brasileiro, sob protestos, ele paga a carga que foi saqueada. Mas em 1863, uma esquadra inglesa, então um conjunto de navios ingleses, ele vai ali ele vai aprisionar 5 navios mercantes brasileiros e vai ali pegar essa carga como indenização, como direito deles pegarem por todas essas questões diplomáticas que estão acontecendo ali. Não parou aí. Energia foi para um lado. Bom, não parou aí. Não parou aí. O que acontece é que no que nós vamos ter aqui é exatamente o Dom Pedro II exigindo uma indenização e desculpas pela violação do território nacional. Um navio brasileiro em águas internacionais é território brasileiro, é chão brasileiro em águas internacionais. Esses 5 navios que foram aprisionados, eles
foram aprisionados e eles foram ali tomados pelos ingleses de maneira indevida. Os ingleses não tinham direito nisso, os ingleses roubaram os navios, roubaram as nossas cargas. Então Dom Pedro ali vai exigir a indenização e vai exigir as desculpas pela violação do território brasileiro e pelo roubo desses 5 navios. Vamos colocar uma questão a mais para vocês, se você não entendeu. A Inglaterra é a maior potência do mundo nesse momento. A Inglaterra tem a maior marinha do mundo, tem a marinha mais poderosa do mundo, e a Inglaterra é o país que nós devemos dinheiro até as calças. Dom Pedro II bateu o pé. Vocês vão ter que se desculpar, vocês vão ter que nos indenizar por esses 5 navios que vocês pegaram. Ele não só bateu o pé, como quando os ingleses foram lá e se recusaram, acharam que Dom Pedro estava blefando, o que vai acontecer é que Dom Pedro vai cortar relações diplomáticas com a Inglaterra. Ele vai cortar relações com a Inglaterra. Falar, tudo bem, vocês vão fazer isso, então o que nós fazemos agora é cortar relações. Não tem mais conversa, vocês não vão ter nenhum privilégio para entrar no Brasil, não vão ter nada. Acabou. Acabou nesse momento. O que vai acontecer então é que as relações só vão ser reatadas quase 2 anos depois, em 1865, quando a Inglaterra de fato pediu desculpas ao governo brasileiro. Dom Pedro II, nesse momento aqui, mostrou então que ele não só era uma pessoa extremamente habilidosa, mas era uma pessoa que ali era extremamente firme nas suas posições, e ele fez a Inglaterra se ajoelhar no milho e pedir desculpa para a gente, queira ou não queira, vai ter que fazer. Do ponto de vista econômico, então, como é que nós podemos caracterizar esse segundo reinado? No segundo reinado, o café se tornou o maior produto brasileiro. O café que já vinha subindo na sua produção, o café que já vinha subindo na sua importância, durante o segundo reinado, vai se tornar o produto brasileiro. E isso a partir de diversos fatores. Primeiro, nós vamos ter uma demanda cada vez maior, principalmente da Europa e dos Estados Unidos. Nós vamos ter aqui a planta, o café se tornando o solo brasileiro se tornando extremamente propício. O solo brasileiro é bom para o café, a planta se adapta muito bem ao nosso solo, a planta se adapta muito bem ao nosso clima, e a partir disso a produção do café se consegue fazer muito bem no Brasil. Nós temos então uma planta que se adapta muito bem, um clima que é muito agradável para a produção do café, e nós temos mão de obra escrava que é extremamente barata. Depois, no final do século XIX, início do século XX, nós vamos ter os imigrantes, que nós vamos olhar na próxima aula, não tem problema não. Não estou esquecendo os imigrantes em relação ao café, fique tranquilo. O café, então, ele vai surgir como um novo produto brasileiro, mas o café ele vai consolidar uma característica fundamental do segundo reinado, que vai ser essa nova elite do café, os chamados barões do café. Essa nova elite que vai se transformar na elite brasileira a partir de agora. Vai consolidar o café vai consolidar a elite de São Paulo e a elite de Minas Gerais como as elites mais importantes do Brasil, e são até hoje as elites mais importantes e as elites mais poderosas do Brasil. As pessoas ricas de verdade no Brasil ou estão em São Paulo ou estão em Minas Gerais, no máximo vão estar no Rio de Janeiro, muito pouco nos outros estados brasileiros. Café, então, ele vai começar aqui com sua cultura no Rio de Janeiro, e a partir do Rio de Janeiro ele vai se expandindo, pegando aqui essa estrada que hoje liga o Rio de Janeiro a São Paulo, vai chegar a São Paulo, da cidade de São Paulo ele vai se expandir para o interior de São Paulo, chegando aqui a toda a fronteira que nós vamos ter com Minas Gerais e depois com o Mato Grosso. De São Paulo, nós vamos ter a expansão do interior de São Paulo, nós vamos ter a expansão para o Paraná e para Minas Gerais. E o café, a partir disso, ela vai ser distribuído em pequenas proporções para o território brasileiro, mas o grosso do café, nós sabemos, ele vai ser produzido aqui no estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Como é que funciona isso, então? O café, em 1821,
ele vai ter ali 18%, se você olhar aqui no início do gráfico, ele tem 18% de toda a economia brasileira. Então, de tudo que nós produzimos, de toda a riqueza que o Brasil produz, no início de reinado, ali no período de Dom Pedro I, o café respondia por 18%. Quando a gente chega em 1890, o café responde por 61% da renda brasileira. Então, o café responde por 61% de todas as riquezas que o Brasil produz. Basicamente, o Brasil só produz café e só vende café para o exterior. Nós temos outros produtos, como o algodão, que vai ser muito importante. Nós temos a cana, nós temos os couros e peles, que vão ser muito importantes. Sim, nós vamos ter todos esses que vão ser extremamente importantes. Porém, esses produtos, eles perdem não só sua participação no mercado, mas no caso, por exemplo, do algodão, no caso da cana, o que vai acontecer é que nós vamos ter uma concorrência com outros países externos e a partir dessa concorrência, esses produtos aqui vão perdendo seu valor e também vão perdendo o quanto eles estão influenciando a economia brasileira. Então, se você pegar, por exemplo, a cana, ela começa com 30%. A cana, nós estamos colocando aqui o açúcar também, os derivados da cana. Quando nós chegamos aqui no final do segundo reinado, em 1890, a cana só responde por 9%, quase 10% da economia brasileira. Ela era 30%, e agora só é 9%. Então, nós temos uma mudança significativa. Outra mudança significativa que nós vamos ter é a indústria. Vai ser no segundo reinado que a indústria vai surgir no Brasil e nós vamos ter o primeiro surto industrial brasileiro. É um surto industrial que é curto. Vou reconhecer, estou aqui colocando para vocês. Mas é a primeira vez que o Brasil tentou se tornar um país industrializado. Então, isso por si só já é importante. Nós temos ali fatores que fizeram com que esses novos barões do café e essa elite brasileira que já existia vai ali aplicar o seu dinheiro, vai ali investir o seu dinheiro na indústria. Primeiro é a diminuição do fluxo de escravos. A partir de 1850, nós vamos ter uma série de leis que vão ser feitas que vão proibir o tráfico de escravos e vão diminuir o número de escravos no Brasil. Então, se você não está gastando dinheiro com escravo, esse dinheiro está sobrando para alguma coisa e esses cafeicultores, esses grandes donos de terra, vão pegar esse dinheiro que está sobrando e vão colocar para a indústria. Outra coisa é a substituição dessa mão de obra escrava que vai sendo substituída por mão de obra assalariada. Sai o escravo, entra o trabalhador que está ganhando seu dinheiro. Quem ganha seu dinheiro consegue comprar produtos. A indústria depende do mercado consumidor, depende de pessoas que comprem produtos dela. Então, o que nós temos aqui é que um país que usa mão de obra escrava tem um mercado consumidor muito pequeno. Então, a indústria não tem para quem vender. Agora, se você substituir o escravo pela mão de obra assalariada, nós vamos ter aqui um aumento das pessoas com dinheiro e um aumento das pessoas que podem comprar as coisas. Nós temos aqui setores que foram muito importantes. O setor têxtil. Nós vamos ter aqui outros setores que vão ser importantes para o Brasil, como, por exemplo, a ferrovia, o setor de metalurgia, o setor de produção de metais e a ferrovia vão ser extremamente importantes para o Brasil, também porque esses setores vão estar ligados pelo café. A maior parte das ferrovias que foram feitas no Brasil são ferrovias que foram feitas para transporte do café. Isso inclui, por exemplo, as ferrovias que passam aqui na região de Sorocaba, a chamada Sorocabana, a estrada de ferro que passa aqui por Sorocaba, que vocês já viram, já devem ter visto diversas vezes, ela foi construída para transportar o café do interior de São Paulo até o Porto de Santos. Essa indústria aqui fazia a utilização dessa máquina aqui, que é a chamada Maria Fumaça. Para vocês que não viram, para vocês que não andaram de trem, a Maria Fumaça, além de ser extremamente barulhenta, mas extremamente poluidora, com toda essa chaminé, com toda a fumaça saindo da chaminé dela, para a criançada ela é extremamente divertida. Eu andei de Maria Fumaça quando eu era pequeno, foi uma experiência muito importante da minha infância e eu recomendo para qualquer um que seja. Outro fator que nós vamos ter aqui é que essa indústria e esse crescimento do café vão
modificar a cidade do Rio de Janeiro, mas vão modificar principalmente a cidade de São Paulo. E a cidade de São Paulo vai criar um dos maiores cartões postais que a cidade já teve exatamente nesse momento. Esta é a Avenida Paulista. A Avenida Paulista é a Avenida dos Barões do Café originalmente. A Avenida Paulista, ela tinha aqui o seu canteiro central, com todo arborizado, com suas árvores. Ele tinha ali um canteiro lateral em cada faixa aqui. Nós tínhamos aqui o jardim das casas, aquele jardim que era todo feito, todo bonitinho, todo cuidadinho. E as casas dos Barões do Café. Casas que eram verdadeiros palácios dos Barões do Café. Casas de 2, 3 andares, nós estamos falando aqui de palacetes que vão ter ali seus 400, 500 metros quadrados de construção, casas espetacularmente grandes. Pouquíssimas dessas casas ainda existem na Avenida Paulista hoje, mas nós ainda encontramos algumas dessas casas, desses barões de café. A maior parte desses palácios que foram construídos pelos barões de café foram derrubados para construir os prédios da Avenida Paulista. Tem alguns prédios muito, muito bonitos na Avenida Paulista, mas há também alguns prédios mais feios do Brasil que estão lá também. Outro que nós temos que destacar na parte industrial é exatamente o protagonista desse surto da industrialização, um dos personagens mais interessantes de toda a história brasileira. Recomendo o estudo desse cara. Esse cara que é um fenômeno por si só. Ele se chama Barão de Mauá. Um cara que começou pobre, mas pobre mesmo, bota pobre nisso, um pouquinho mais pobre que isso, um pouquinho mais. O cara começou pobre, ele começou como um vendedor de porta em porta, ele tinha ali seu burrinho, ele ia ali com o seu burrinho vendendo de porta em porta, é o chamado mascate, e depois se tornou o cara mais rico, o cara mais poderoso do Brasil. Essa é a história do Barão de Mauá. O Barão de Mauá, então, ele vai ser o cara que vai dirigir e vai fundar diversos empreendimentos no Brasil. Ele fez bancos, ele fez companhias de gás para colocar iluminação elétrica e pública no Rio de Janeiro e em outras cidades do Brasil. Ele fez companhias de navegação para fazer o comércio pela costa brasileira. Ele fez estradas de ferro pelo Brasil inteiro. Ele fez fundição de ferro pelo Brasil inteiro. Ele fez fábricas de velas pelo Brasil inteiro. Então, é o cara que faz e acontece no Brasil. Se você tem alguma coisa relacionada à indústria nesse período, o Barão de Mauá está envolvido no negócio. E o Barão de Mauá ele vai se aproveitar principalmente no momento no qual o Brasil está brigando com a Inglaterra. Afinal de contas, a Inglaterra é o país com maior produção industrial do mundo naquele momento. Se o Brasil está brigando com a Inglaterra, significa que os produtos brasileiros os produtos ingleses não estão entrando no Brasil. Mas o brasileiro continua comprando. Quem é que o Brasil vai comprar agora? Dele, do Barão de Mauá. E o Barão de Mauá, ele também vai ser o cara que vai fazer alguns dos sonhos dourados de Dom Pedro II. Um dos sonhos dourados de Dom Pedro II vai ser o cabo submarino ligando a Europa ao Brasil. Esse cabo submarino que vai permitir que a gente faça o telégrafo, que a gente utilize um dispositivo que vai mandar informação do Brasil para a Europa quase que instantaneamente. Nós estamos ligados, nós estamos na ponta da tecnologia do mundo. Mandar uma informação, mandar um oi. Tá, nesse momento aqui demorava algumas horas, mas você conseguia mandar um oi para a Europa agora, sem você ter que colocar uma carta no navio e mandar esse navio alguns meses até a Europa. Esse surto, que é a chamada Era Mauá, ela vai entrar em crise depois em 1860 com uma série de mudanças de leis, mas principalmente quando os liberais vão sair do poder e entrar os conservadores no poder. Essas pessoas que vão entrar no poder, elas não são ali muito amigas do Barão de Mauá e eles vão ali fazer uma série de mudanças de leis que vai interferir nesse surto brasileiro e infelizmente essas indústrias que estavam ali surgindo pelo Brasil inteiro, novamente por causa de uma disputa política, elas vão quebrar. E a partir disso, a boa parte dela vai entrar em falência, o próprio Barão de Mauá vai falir. Eles vão, entre outras coisas, reduzir a taxa de importação. E a partir disso, os produtos importados, principalmente os produtos da Inglaterra, vão se tornar mais baratos do que os produtos brasileiros no Brasil. A indústria brasileira não vai conseguir competir e com isso ela vai quebrar. Quais são então as principais características que nós podemos colocar desse segundo reinado?
Primeiro, o segundo reinado é um período de estabilidade política. Nós vamos ter muita pouca coisa que vai acontecer que vai retirar essa estabilidade política. Então, podemos considerar que esses 50 anos é um período de estabilidade política inédito no Brasil. Mesmo hoje, o Brasil, em geral, não tem uma estabilidade política, mas durante esses 50 anos a gente teve uma relativa estabilidade política. Segundo, nós temos um governo descentralizado. Ao contrário do seu pai, Dom Pedro I, que era uma pessoa autoritária e centralizadora do poder, Dom Pedro II não era uma pessoa autoritária, era uma pessoa que negociava, era uma pessoa que sempre estava ali tentando equilibrar o poder. E a partir disso, então, nós temos um governo que é mais descentralizado, um governo que dá mais poder para as elites locais, mas é um governo ali que temos ali uma autoridade central muito bem definida. O fato é que o Dom Pedro II não vai ter atitudes autoritárias como o Dom Pedro I teve. Segundo, a maior parte das crises não vão acontecer dentro do Brasil, vão acontecer fora. Então, é um período que nós vamos ter estabilidade dentro do Brasil, mas nós vamos ter crises externas. A crise diplomática que eu falei é uma. Nós vamos ter, por exemplo, a Guerra do Paraguai, que eu vou tratar com vocês na próxima aula, no nosso próximo vídeo. Isso vai ser crises, então, que vão ser externas ao Brasil, e nós vamos ter um momento no qual o movimento abolicionista ele vai ganhando poder durante o reinado de Dom Pedro II, e ele vai ser um movimento que vai marcar todo o reinado de Dom Pedro II. Essa tentativa da elite brasileira de segurar a escravidão e o movimento abolicionista tentando colocar, então, a abolição da escravidão. Desse capítulo que nós estamos falando, dessa primeira parte que nós estamos falando, do capítulo 11 para vocês, nós vamos ficar por aqui. Se vocês ficarem com alguma dúvida, por favor, façam um comentário, mande um e-mail, eu respondo o mais rápido possível. Novamente, na próxima aula nós vamos falar sobre a Guerra do Paraguai, nós vamos falar sobre a crise da monarquia e o fim da monarquia. Até a próxima e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!